uma das coisas interessantes sobre esse assunto de Jesus, quando fala naquela parábola, ele diz do justo ou do que se achava justo e desprezava as pessoas. Onde existe desprezo no nosso coração? Quando a gente acha que a gente é melhor que alguém, porque a gente acha que a gente faz as coisas certas e os outros não fazem. E o que Deus faz conosco ao longo da nossa caminhada é ajustar esse entendimento que é a parte básica da nossa vida, que diz: todos pecaram e todos precisam da graça de Deus e do favor de Deus. Qual é a diferença entre umas pessoas e outras? Umas pessoas sabem que são pecadores e precisavam da graça, outros não sabem, mas todos nós somos iguais. Então, você não pode tratar as pessoas como se você fosse melhor que a outra. A única coisa que difere é que a graça de Deus te alcançou. Amém? Por isso que Jesus chega assim, porque eu dou o dízimo, eu faço isso, a pessoa se considera superior. Nós não somos superiores a ninguém. Amém? Nós somos todos alcançados pela graça. Então, você trata a pessoa e você diz: eu podia ser essa pessoa. Então, você pega a pessoa que mais você acha que está errada, e você podia ser essa pessoa. Foi a graça que te deu a chance de ver. Então, se você foi alcançado pela graça, seja gracioso com as pessoas, dá uma oportunidade, seja uma bênção e trate as pessoas como você, podendo ser um instrumento de as pessoas também abrirem os seus olhos como você teve. Amém? Não, ninguém é melhor do que ninguém. Amém? O orgulho religioso, como eu disse, é o pior dos orgulhos, porque ele acha base bíblica para se achar superior. Então, qual é a diferença entre o pior pecador nessa terra e você? A graça de Deus te alcançou. E ao invés de você se orgulhar, teme e diz assim: Deus, eu podia ser essa pessoa. Humildemente ser propício a mim, continua sendo propício a mim, e Deus me ajuda a viver uma vida e considerar isso nas minhas relações. Amém. Eu poderia ser essa pessoa que você... Amém. Nós vamos apreciar o que significa a graça de Deus. Ele vai dizer: tá, mas por que eu, Deus? Você volta e meia tem que perguntar a Deus: por que eu, Deus? Deus. Porque nós associamos o nosso iluminismo religioso como assim: eu mereço, não tem nada de merecimento. Amém? No momento que você põe eu mereço, você começa a ficar arrogante e orgulhoso. E a graça... Amém. Paulo fala assim aos Coríntios: quem enganou vocês, de novo jogou um encanto em vocês, que vocês começaram no Espírito e agora vocês estão se achando. Amém? A grande teste da nossa caminhada de fé nessa terra é ficar humilde e mais humilde até o final. Então, amém? Se você entende que a graça de Deus te alcançou, e você não é melhor do que a pessoa, ok? A graça de Deus te alcançou. E aí Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. Estende perdão, estende misericórdia, amém? Ora pelas pessoas e fica humilde. É interessante com a atitude de Moisés, o povo todo vinha para cima dele, falava. O próprio Arão e a Miriam, irmãos dele, questionaram a autoridade deles, nós também. E sabe o que Moisés fez? Ele não confrontou, ele simplesmente foi para o joelho, o homem mais manso da terra, disse: Deus, mas é contigo, né, Deus? Eu não vou defender a minha causa, eu não vou dizer que eu sou melhor, que eu fiz, isso acontece. Deus disse isso. Então, qual é o teste da nossa fé? É ficar humilde até o final. Ok? É isso. Porque para não descair da graça, você não pode sair da graça. Então, olha o que acontece. Você anda com Deus e você recebe a graça dele maravilhosa.
E você, cada vez que anda mais com Deus, você vê quão maravilhoso Ele é. E quanto mais você andar com Deus, mais humilde você fica. Onde é que você vai parar? Você vai parar aos pés da cruz. Esse é o final da nossa vida. Amém? Nós enxergamos, o que nós fizemos quando nós nos convertemos, a Bíblia fala, foi ali pela fé os meus olhos abriram. Você olhou e viu o que Deus conquistou para você, agora você tem a oportunidade de viver essa vida. E chegar lá, amém, e experimentar na prática uma vida de rendição. Você aprende, foi assim que Jesus fez. Nós estamos indo para aquele lugar onde Cristo cresce e nós diminuímos. Amém. Só que esse é um dos grandes mistérios, é o lugar de maior bênção, de maior alegria, que está oculto. Então, nessa manhã, eu queria, nesse contexto do nascimento de Jesus, da mensagem da salvação, dos mistérios e da grandeza do nosso Deus, como você lê a lógica de Deus? A Bíblia fala que um dos maiores mistérios da humanidade, que se o inimigo soubesse, não teriam crucificado. O maior mistério que para nós, ou para o ser humano, é o lugar de maior vergonha e o lugar para ser evitado, Ele escondeu tudo ali, o lugar de maior bênção, de maior alegria, de maior rendição, de maior salvação, de cura, de todos os tesouros e os problemas da humanidade se resolvem quando você se rende a Deus. Amém? É tremendo esse plano de Deus. Então, você já deve ter andado pela cidade. Amém? Eu observo certas coisas, né? Uma das coisas que eu tenho observado esse ano é as poltronas do Papai Noel. Tem umas poltronas bonitas, grandonas. Elas cabem 3 pessoas, alto e larga. Assim, eu teria uma dessa aí. Um poltronão. Um poltronão. E são bonitos, eles são especiais, né? Porque ali vai vir, né, o Papai Noel. E as criancinhas vão sentar no colo do Papai Noel. O Papai Noel vai falar com eles e eles vão falar com o Papai Noel. E vão pedir coisas. Com toda o perdão da ilustração. Essa é a casa de Deus, lugar de oração, a porta do céu. Onde você encontra o teu pai e você senta no colo dele, recebe o amor dele, onde ele fala contigo e onde você pode dizer, pede para mim. Então, o que é a história? A história diz assim, que as crianças, a velha graça, tu acredita em Papai Noel? Né? Eu não acredito. Aí os pais dizem assim, quando eles chegarem um pouquinho mais na idade maior, eles vão ver que isso aí é uma história furada, né? Mas deixa eles aproveitarem. E aí a gente vai cobrindo eles. Então eles pedem e a gente vê a lista do Papai Noel e dá para eles. Amém. É uma coisa linda. Amém. Enquanto as crianças continuarem sendo inocentes e acreditarem, amém, elas não incomodam a gente, né? Estão felizes da vida. Elas estão um pouco ligando para o resto, amém. Elas querem esse momento. Mas depois, quando você cresce, você fica o quê? Inteligente. Você fica estudado e você sabe que isso aí é uma bobagem. Isso aí ofende a minha inteligência. Então, quando você diz assim, tu ainda acredita em Papai Noel? O mundo aí fora diz assim, tu ainda vai na igreja? Tu ainda acredita em Deus? Essa é a mesma coisa. Por quê? As pessoas dizem assim, nós já estamos maiores, a gente sabe que não é bem assim o que está escrito na Bíblia. É só também uma história bonita que criaram, que é para animar a gente. Amém. É uma história de um bom homem, Jesus. Você ainda acredita? Qual é o momento onde a gente para de acreditar, onde a criança para de acreditar em Papai Noel? Quando ela se abre
para a instrução e a lógica que esse mundo dá. Qual é o momento onde o crente para de acreditar? Quando ele fica sábio e entendido, onde ele estuda, ele conversa com os amigos, ele fica sábio, ele estuda ciência, ele acessa o celular, ele acessa os blogs, ele acessa tudo, e ele começa a ser influenciado pelo mundo, e ele começa a deixar de acreditar. Na verdade, meus irmãos, é mais ou menos assim. A criança, no reino de Deus, ela para de acreditar quando ela sai da escolinha das crianças e senta no culto principal. Amém. Lá ela acreditava bastante, aqui ela para de acreditar. Porque agora nós ficamos, amém, nobres e entendidos, nós pregamos um evangelho inteligente, amém, para as pessoas entenderem. Nós exaltamos o saber, a ciência e tudo mais. Essa é a nossa vida. Meus irmãos, a história é a mesma. A história é a mesma. Você começa crendo e em algum momento você para de crer. Quais são as historinhas que a gente aprende na escola dominical? Flanelógrafo, só milagre. Não é verdade? Multiplicou pães, andou nas águas. Amém. Fornalha. Não é verdade? Amém. Pensa bem, meus irmãos. Você que nasceu na igreja. Amém. É só o que a gente aprende. Até que vem os sábios religiosos que dizem: Jonas, baleia. Amém, baleia. É uma historinha que todo mundo... Você canta até a musiquinha. Nós cantamos musiquinhas. Jonas e as baleias. Amém? É que nem o lobo mau e os 3 porquinhos. Amém? Da onde, meus irmãos, da onde? Ouve a voz de Deus nessa manhã. Em que momento a criança para de crer? Essa é a razão que nós lemos, Provérbios 3, que diz: ensina no caminho de Deus, não deixa o ensino desse mundo entrar. Treina a criança no caminho que deve andar, ele jamais vai desistir. Não deixa o mundo questionar a palavra de Deus. O que acontece? Nós estudamos, nós viramos sábios e entendidos. Nós ficamos orgulhosos, arrogantes. E nós simplesmente até esnobamos. Não, para quê? Amém. Tipo assim, eu já sei essas histórias. Amém. Eu já sei como é que é. As outras pessoas que estão recém chegando na fé é que precisam ouvir disso. E nós ficamos endurecidos de coração e passamos a operar um cristianismo na nossa força. Porque eu tenho contatos, eu faço, eu ganhei, eu tenho experiência. E no exato momento que o teu orgulho e a tua soberba e a tua falta de dependência, onde você começa a ser consciente e lembrar que eu sou forte, eu também consigo, eu também posso. E você é a idade da consciência, onde o inimigo fala para você e você faz escolhas. E é um momento onde ele questiona. Ele diz para não comer daquela árvore. Esse é o momento, que a criança... Então, esse é o momento da consciência, onde nós deixamos de ser criança e nós agora, amém, perdemos a inocência, a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. E Paulo diz assim: o que aconteceu com vocês? A Eva foi enganada pela serpente, e vocês estão sendo enganados, vocês comeram do mesmo fruto, e vocês perderam agora, vocês estão passando do evangelho de simplicidade de Jesus, teu Salvador, do evangelho das boas novas, e da fé em Cristo, e do Espírito Santo, vocês largaram este mão, agora vocês ficaram sábios e entendidos. Porque agora vocês conhecem, vocês têm escolhas, você precisava de Deus até esse ponto, agora eu toco sozinho. Amém.
essa é a idade. Então, Jesus diz assim: se você não se tornar como uma criança, você não entra no reino. Deus faz uma pergunta muito significativa para Adão: quem te fez saber isso? Amém? Quem te disse que isso aí não pode? Quem te disse que isso é impossível? Quem te disse que Deus não se importa? Quem te disse que isso não dá? Quem te disse que Deus não é capaz? Quem te disse que Deus não cura, que Deus não transforma, que Deus não faz? Todos os milagres de Deus foram aguados por causa da religião que diz que Deus não faz mais. Deus, amém, tipo, o Papai Noel não existe, você tem que trabalhar para conquistar a coisa. Quem disse isso? Amém. Quem te ensinou a ser uma pessoa, amém, que não acredita mais? Quem te ensinou a isso? Nós fomos enrolados, enganados para um cristianismo e uma vida mais sofisticada. Amém. Amém. O reino de Deus funciona assim. Você diz assim: eu preciso sair daqui e ir até o Iguatemi. Ok. A criança, ela diz assim: ok, eu fiz isso várias vezes. Amém. Amém. Vai ali, eu vou a pé até o Iguatemi. Nós fazemos o quê? Nós vamos até o aeroporto, pegamos um avião, vamos até a Bósnia, depois voltamos, fazemos uma escala para chegar no Iguatemi. Aí Deus olha do céu: amém, a vida de vocês é complicada, né? Amém. Sabe o que é isso? Os sábios e os entendidos estão perdendo a noção do básico, do óbvio, e nós estamos nos perdendo. Existia uma frase que eu aprendi quando era adolescente. Aquela pessoa se achava tão esperta, tão acima dos outros, tão superior, que os outros diziam assim: eu vou comprar um quichute para ti não escorregar na tua malandragem, né, Amém. Esse era um termo que a gente usava. Deus está comprando quichute, amém, para as pessoas, para o ser humano, para não escorregar. Amém, é tanta malandragem, é tanta esperteza, amém, é tanta ciência e conhecimento, e entendimento, e interpretação, e estudos, e datas e tudo mais. Você, pessoal, amém, vocês estão complicando demais uma coisa que é simples. E como se nós achássemos que as coisas de Deus são simples. Amém. As coisas de Deus, as loucuras de Deus são mais sábias do que as nossas sabedorias. Amém. Nós estamos olhando para Deus como se fosse assim: sério que tu acredita em papai? Sério que tu acredita em Deus? Amém. Sério que tu acredita que Deus, amém, criou o céu? Amém. E que Deus se importa comigo, e se Ele quiser, Ele transforma a água em vinho. Sim, é legal, amém, é show. Quando tu crescer, tu vai ver que não é bem assim. Amém. Você tem que dar valor ao dinheiro. É só poupar e não deixar faltar o vinho. Amém. Deus faz milagres com aquelas pessoas relapsas que não trabalham. Amém. Essas pessoas são as pessoas mais, amém, descuidadas. Amém. O reino de Deus é para as pessoas. Amém. Oh, ok. Amém. Eu vou ficar, então, se é para si, eu vou ficar com a água em vinho. Amém. Eu vou ficar com a água em vinho. E é isso que você começa a virar um ET. Amém. As pessoas que creem em Deus começam a incomodar. Amém. O rapaz foi curado. Nunca aconteceu. Ele disse: eu era cego e agora eu vi. E os fariseus vão dizer: não, isso não aconteceu, isso não pode acontecer, isso não aconteceu. Deus não faz esse tipo de coisa, Deus não cura. Não pode ser assim. Não é assim. Eles perguntaram 3 vezes, 4 vezes, chamaram os pais, eles disseram para os pais assim: ele realmente nasceu, é teu filho? Sim, é meu filho. E ele é cego de nascença? Sim, é cego de nascença. E como é que aconteceu? Não, eu não me comprometo com esse negócio. Sabe por quê? Porque ele não queria pegar o lugar na sinagoga, ele ia ficar mal para os religiosos. E, meus irmãos, quem acredita em Deus fica mal no sistema. Amém. Porque ele tem uma fé que incomoda. Amém. As pessoas debocham de quem tem fé. As pessoas debocham. Elas falam mal. E elas dizem assim... E aí eles voltaram para o cego e dizem assim: conta de novo como é que foi. Não, Jesus veio aqui, taraná, e eu estou vendo.
Tu sabe que ninguém pode fazer esse tipo de coisa, né? Deus não ouve pecador. Mas, e aí ele começa a pregar. Amém. É impressionante como o Espírito de Deus vem. Eu disse, amém. Eu fico surpreso de saber que vocês estão dizendo, porque Deus não ouve a pecadores. Amém. Um pecador não faria esse tipo de milagres. Então, e ele começou a falar, os outros dizem, tu que foi nascido em pecado, está querendo ensinar para nós. Ou seja, soberba religiosa. Eu falei, eu não sei o que vocês estão dizendo aí. Me tira fora dessa. Eu era cego, agora eu vejo. Ponto. E aí, Jesus pega ele e Jesus está sabendo o que está acontecendo. E ele, sem querer, eles encontram de novo. Eu falei, tu crês em Deus? Eu disse, quem é ele para mim crer? Sou eu que te falo aqui. Eu creio, seja salvo. Amém? Deus está procurando crianças, meus irmãos. Amém? Deus está procurando as crianças. O que é a definição de criança? É que ele voltou, ele perdeu a fase da consciência de novo e voltou para trás. Ele nasceu de novo. Amém? Isso se chama nascer de novo. Você tem que voltar para o ventre. E o religioso não entendeu isso. O Nicodemos ficou, como é que é isso aqui? Sim, você tem que nascer do Espírito de novo e começar a crer. E não deixar, enquanto estiver nessa jornada, alguém soprar de novo para ti e dizer que Deus não existe, Deus não pode. Deus pode, tudo é possível ao que crê. Não haverá impossíveis em nenhuma promessa de Deus. Quem te disse que não dá para fazer isso? Amém? Quem falou para ti? Amém. Quem disse? Todos os problemas do mundo podem ser resolvidos. Estão resolvidos. Jesus já veio, é só o ser humano se arrepender. E o que é arrependimento? Arrependimento é baixar a crista e achar que nós somos melhores que Deus. Não, Deus jamais faria isso comigo. Quem disse, meu irmão? E nós temos uma versão de orgulho de todas as formas e maneiras. Coitadinho de mim, Deus não faz nada comigo. E Deus faria nada, Deus não faria isso, porque Deus... Amém. Ou seja, tudo na nossa boca diz, Deus não faz, Deus não faz, Deus não faz, Deus não faz. É como se você dizer, Deus não existe. Amém. Quem disse, qual foi o momento que você parou de acreditar em Deus? Mas não pode ser Deus, é tão simples. As coisas de Deus ofendem a minha inteligência. Levantar as mãos. Levantamos nossas mãos e declaramos nosso amor. Mas isso ofende a minha inteligência. Amém. Nós estamos no século 21, com toda a tecnologia, homens indo para o espaço, satélites individuais, amém, curas e ciência e tudo mais, e tem alguém ainda que acredita amém, numa devoção ao Deus. Amém. E as pessoas vão dizer, vocês acham que eu sou estúpido? Amém. Sentar no banco da igreja, ouvir alguém falar, eu conheço essa pessoa, amém, de onde é que ele veio? Amém. Ele vive entre nós. Amém. É mensageiro de Deus. Todos nós sabemos tudo. Okay. As pessoas pulverizaram Deus, a igreja e tudo que tem a ver com o reino de Deus. Bíblia. Amém. Amém. Você tem que ler o Macabeus. Amém. É que tem outros livros que não entraram e as pessoas dão mais ênfase no outro livro. Amém. Fica com a Bíblia. Amém. Assim, sabe o que é simplicidade e pureza? Leia a Bíblia, faça oração, creia em Deus e vive a tua vida. É só isso que Deus pede de você. E isso é tão simples, mas é tão sofisticado, porque isso é como Deus pensa. Amém. Meu irmão, sabe como Deus teve que convencer Jó? Uma historinha de animaizinhos, de bichinhos. Jó, vamos ao zoológico, olhar o cavalinho, jacarezinho, lá o jacarezinho, o leãozinho, ele vai, amém? O jacaré, amém?
Tu viu como ele é? Tu viu que é o cavalo? As árvores balançam. Amém? Nós temos que voltar à escola dominical. E é o que Deus fez. Jó, vamos dar uma olhada. Já viu o céu, a estrela? No momento que Abraão podia experimentar incredulidade no coração dele, ele diz: Abraão, sai para fora da tenda e dá uma olhada lá. E Abraão creu de novo. Meu irmão, nós somos testados para o resto da nossa vida, a incredulidade. Amém? Nós somos bombardeados com tudo, não dá, não pode, não é correto, a ciência não diz, não tem prova, não tem nada. E Deus está nos apresentando um reino que não é desse mundo, é um outro reino. E você precisa acessar pela fé, você precisa confiar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você precisa crer que Deus existe. E a maior prova de que Deus existe e te ama é o Calvário. Então, meu irmão, essa porta, ela é a porta eterna para entrar. E se você despreza a mensagem da cruz, você perde o senso de fé e de grandeza e do amor de Deus. Essa é a razão, porque a mensagem da cruz está oculta num canto do mundo e ninguém fala. Amém. Amém. Porque as pessoas não vão se converter se ficar falando de cruz, de humildade. Você vai se surpreender. O que a graça de Deus é liberada quando alguém fala: Jesus me ama e morreu na cruz. Algo acontece sobrenatural na nossa vida. E o que acontece, meu irmão? As pessoas vão ficando cada vez mais velhas e mais sábias, entendidas, mais amarguradas, orgulhosas, feridas, rabugentas, rancorosas. Eu sei tudo, ninguém sabe nada. E é isso que acontece. Amém? Nós estamos indo para o lado oposto. Nós temos que nos tornar como criança e nós estamos nos tornando como gente. Amém? Sabe tudo. Amém? Não pode ser assim tão simples essa mensagem, pastor. Isso ofende a nossa inteligência. Ele não pode ser tão bom assim. É bom. Amém? Deus não pode ser tão bom assim, não pode ser verdade. Ele é tão bom que é verdade, é verdade. Não pode ser tão simples assim, simplesmente fé. Não pode ser. Amém? Nós estamos acostumados a trabalhar e conquistar algo, não pode ser. Tudo no reino de Deus é graça e presente. Amém? Nós somos tão orgulhosos que nós rejeitamos presentes. Eu não quero nada, eu vou conquistar. Amém? Ok. Eu já disse, né? Todas as coisas que Deus quiser te dar e você não quiser, diz para Ele: dá lá para o... Amém. Pode dar para mim. Amém. Eu aceito. Já falei para vocês. Amém. Eu não sou digno, ou eu trabalho com as minhas próprias mãos. Eu falei assim: pode passar lá, pastor Flávio, não tem problema. Amém. Essa é a nossa vida. E a alegria e a libertação de enxergar isso, você não faz ideia. Por isso que você diz assim: até morrer eu vou proclamar a mensagem da cruz, porque ali eu enxerguei essa realidade. Amém? De um Deus que me ama e diz assim: tudo está disponível. Amém? Até o fim, a nossa jornada depende de você ficar olhando para o Calvário, porque se você tirar os olhos do Calvário, você perde, você fica arrogante e você começa a ficar cego. Amém. Nós temos a grande oportunidade, a alegria e bênção de experimentar a bondade de Deus na terra. Amém. Nós temos a oportunidade a cada dia de experimentar o amor de Deus, a bondade de Deus. E, meu irmão, é uma escolha que nós fazemos diariamente. Eu vou confiar na minha inteligência ou na inteligência de Deus. Então, eu queria ler alguns textos com os irmãos e colocar esse lado em João 1:12, que é... Amém, essa é uma mensagem de Natal, amém? Ok? Essa é uma mensagem que você prega qualquer dia do ano. Amém? Jesus nasceu. Cada vez que Jesus nasce num coração é Natal. Amém? Jesus nasceu. É uma benção. João 1.
Tudo, meu irmão, tudo no reino de Deus é graça e é presente. Tudo no reino de Deus. No mundo você conquista para ter as coisas. No reino de Deus você precisa exercer, só crer. E é um trabalho crer no mundo que a gente vive. Amém? Você não sabe o trabalho que está, porque o que é o combate da nossa fé? É a limpeza de todas as coisas que disseram para você que não dá, não pode, não é, você não merece, você não tem, você não está. E você tem que limpar tudo isso. Pode, Deus está fazendo, Deus é maior, Deus é grande, Deus faz, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta, Deus abençoa, Deus, amém, transforma, Deus, amém. Amém. Você não pode afirmar que hoje, no século 21, alguém poderia andar sobre as águas. Quem disse que não pode? Quando foi que você deixou de crer em Deus? Sempre que alguém foi até Jesus, ele disse, se pode, se crê, Jesus, se crês. Amém. Você pode? Então, João 1, vocês estão em João 1? Boas novas de grande alegria. Meu irmão, grande alegria, nós somos libertos. Isso se chama libertação. Nós somos libertos desse mundo, dessa lógica da nossa inteligência, de nós mesmos, para receber um evangelho que é oferecido a nós de graça. Amém? Que custou caro. Porque esse evangelho precisava pagar todos os efeitos e os danos que nós causamos nesse mundo por desobedecermos a Deus e por fazermos escolhas. Então, existe uma semente no nosso coração, ainda de independência de Deus, eu faço, eu sei, eu posso, e nós temos que exercer a nossa fé. Cada vez que você é tentado a dizer assim, não, eu creio em Deus, amém, Deus é capaz, eu vou perseverar, amém, eu ando pela fé. Amém. Tudo é um milagre no reino de Deus. Meu irmão, tudo é um milagre no reino de Deus. No reino de Deus não funciona assim. Algumas coisas você conquista pelo teu suor e outras Deus te dá. Não existe. Tudo é um milagre. Amém. Amém. E sabe qual é a parte mais difícil? É você admitir que no reino de Deus você não pode levar nada. A tua conta bancária, a teus diplomas, teus estudos, tua lógica, tua inteligência. Você tem que dizer assim, Deus... Paulo entendeu essa mensagem. Amém? Essa mensagem não é ruim. Amém? Você olha assim, eu deixei tudo de lado para perseguir a Cristo. Amém? Não, você é de quem enxerga. Amém? Eu, de bom grado, eu considero tudo como refúgio. Eu quero conhecer a Cristo. Eu achei o prêmio, o tesouro. Amém? Tudo está ali. Amém? No mundo natural, irmão, no mundo natural, 5 pães e 2 peixes é um lanche de um menino. Ok? Ele devia ser, amém, rechonchudo, né? Porque 5 pães, eu não sei o tamanho do pão, mas 5 pães e 2 peixes é um senhor lanche, né? Que as pessoas dizem que é de um lanche de um rapaz. Amém? Não vamos entrar nessa análise agora, mas a Bíblia fala que é um lanche do rapaz, né? Ele estava ali, eles foram pelo lanche do menino, 5 pães e 2 peixes, eu imagino, não é o quarto quilo, aquele que nós comprávamos, né? E nem um atum, lembra o atum, peixe, que são de quilos. Amém. Lá vem ele com um caminhão, o caminhão frigorífico do pai dele, 2 atum inteiro e 5 quartos de quilo. Amém. É o lanche do menino. E mesmo assim, meu irmão, não dá para alimentar 15 mil. Pode usar toda a tua inteligência, tudo que você quiser. Não dá. Amém. As pessoas dizem, amém, que na época o mar não subia tanto, era rasinho, então era simples. Amém. Você pode usar toda a tua inteligência para, amém, questionar o poder de Deus. Amém. Não cola, amém. Não adianta. Amém. Quanto mais cedo você admitir que Deus é um Deus poderoso e Ele faz milagres. Amém. Ele faz milagres. Ele é um Deus maravilhoso, grande. E Ele tem a maior alegria de dar boas coisas para os seus filhos. Amém. Ele é um bom pai. Então, nessa manhã, eu queria dar esse toque para os irmãos. Uma das coisas importantes na nossa caminhada de fé. João 1,12 fala
da vinda, essa versão de João do nascimento de Jesus. Que ele veio a nós, e ele diz assim, a todos quantos, porque alguns rejeitaram, ok? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Amém? Ele não só veio salvar você, ele veio para transformar você em filho. E, meu irmão, quando você é filho, você é outra realidade. Amém? Deus veio, amém, em Jesus, para salvar você e levar você de volta para a família. É que nem o filho pródigo. O filho pródigo estava sentado na pior situação. E, meu irmão, essa é a experiência da salvação. Nós estamos na pior situação e você cai na realidade. Pela bondade de Deus você enxerga o que eu estou fazendo aqui quando eu tenho a casa do meu pai. Amém? É fartura e abundância. E, meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo, nos especializando na força, amém, nas conquistas, em crescermos e avançarmos na nossa dominação, no nosso poder nesse mundo, quando a casa do meu pai tem alimento, amém, de graça, livre, abundância da casa do meu pai. Um dos filhos não sabia, não tinha a revelação do pai, e o filho que morava na casa também não sabia que o pai era. Amém? Pelo tipo de comentário. Nós temos um grande Deus no céu. Ele é nosso Pai. Amém? Nós vivemos com essa noção. Sabe qual é a noção? Jesus veio a nós. E, meu irmão, que Deus nos dê a graça de entender isso. Jesus veio a nós. E todas as vezes os discípulos disseram, é agora que tu vai se coroar rei, é agora que tu vai restaurar o poder de Israel, é agora que a nossa nação vai deixar de ser uma nação vermelha e vai dominar o mundo, é agora que vai ser que o Messias vai vir e nós vamos dominar a terra. E aí Jesus escapava, não compete vocês conhecer tempos, vocês não estão entendendo. Amém. Na casa de meu pai há muitas moradas. Amém. O meu reino não é desse mundo. Amém. O meu reino não é desse mundo. Nós vivemos nessa terra, nós queremos trazer Deus do mundo dele para ele melhorar o nosso mundo e nos fazer abençoados para nós dominarmos. Amém. É isso que nós queremos ser grande, dominar. É uma briga tremenda por conquista, vitória, poder, autoridade, grandeza. Quem é o maior, quem é que tem domínio. E aí, Jesus fala, né? E você olha em tantas escrituras, vocês cobiçam, fazem guerra, então sempre assim, vocês não pedem, vocês têm um Pai no céu. O reino de Deus, quando ele chega a nós, ele está mudando a nossa percepção dos negócios desse mundo para uma vida estilo família. Amém. Nós temos um Pai, nós estamos saindo desse sistema de nações e poder e tudo mais, para entrar na família de novo, pensar como família. Nós temos o Pai. Amém. Não existe esse negócio. Amém. Tem um Pai. Amém. Nós temos Jesus e nós somos irmãos. Amém. Os discípulos perguntaram, quando tu vier no teu reino, podemos nós sentar cada um de um lado, e quem é o maior? E Jesus respondeu assim, entre vós não é assim, isso acontece no mundo. Entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser ser o primeiro, seja servo. Amém. Nós estamos querendo, amém, assumir a autoridade, o poder, o domínio. Então vou ler alguns textos agora, um atrás do outro, ok? 1 Coríntios 1. Para a gente procurar concluir. Primeira Coríntios 1. Versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus. Amém. Nós somos chamados à comunhão do Filho. Amém. A comunhão do Filho. Significa que tem um pai envolvido, tem um filho. Começa a pensar família da fé. Na família da fé não tem quem é o maior, quem domina, quem manda. Não existe isso na família. Existe nesse mundo, onde tem governador, rei, autoridade, princípio. No mundo,
de Deus não funciona assim. Versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Cada vez, meu irmão, que você sai daquela lugar de criança, inocente e puro, e que acredita em Deus e tudo que Ele é capaz, e você começa a ficar estudado e analítico, e avalia e pensa, aí os teus olhos se fecham e você perde a noção do que está acontecendo. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, esse é o plano de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então alguém vai falar uma coisa, fora da sabedoria humana, é onde está a nossa salvação. Amém? Se você for expert na inteligência e na lógica humana, você não vai captar. Deus escolheu salvar as pessoas, amém, pela loucura da pregação. Amém. Deus escolheu que a porta de entrada para a terra prometida fosse a casa da prostituta Raabe. Amém. Aguenta, meu irmão. Para o sábio desse mundo, ele não aceita isso. Amém. Porque o sábio desse mundo, ele vai dizer assim, se tu soubesse, Jesus, quem é que está lavando teus pés, essa pecadora, ela não devia nem ter contato com ela. As pessoas estão ficando tão inteligentes que voltou, amém, que estão ficando não inteligentes mais, amém, porque não conseguem enxergar o simples, amém, deram uma volta tão grande, amém. Amém? Nós demos uma volta grande, que nós não conseguimos mais achar o simples. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então, ele coloca todo mundo, amém? Todo mundo, querendo uma prova. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Amém. Existe um poder escondido, existe uma sabedoria escondida. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus olha do céu, meu irmão, e diz assim, mas o ser humano está ficando cada vez mais inteligente, que está ficando burro. Ele conversa, amém, porque assim a gente não consegue enxergar o óbvio. Amém. Isso se chama orgulho, você vai ficando tão assim, e que você perde a noção da simplicidade, de simplesmente crer em Deus. Amém. O nosso coração ficou embotado. O nosso coração ficou embotado. Mateus 11. Versículo 25 diz assim, Jesus falando com o Pai, olha os termos, meu irmão, eu queria que você ouvisse, Pai, Filho, Filho, Pai, essa é negócio de família, meu irmão. O reino de Deus é negócio de família, não é uma empresa, não é império, amém. Nós entramos no reino do Filho, do seu amor. Amém, você tem que perder a mentalidade de governo, autoridade e poder e conquista. Amém, eu sei, eu posso, eu domino, eu mando e faço e aconteço. E você entra numa família, amém, que tem um Pai no céu. E ele diz assim, graças te dou, ó Pai. Amém. Ele está chamando Deus de Pai, Senhor do céu e da terra. Porque ocultasse essas coisas dos sábios e instruídos. E as revelasse aos pequeninos. Voltamos aos pequeninos.
Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. É Pai e Filho e Pai. Aqui é um negócio entre família, amém? E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Revelaste aos pequeninos. Tudo nessa terra gira em torno. Quem é o melhor? Quem é o maior? Quem pode mais? Quem sabe mais? Quem está certo? Quem merece? E amém, se eu não tiver os meus direitos, eu vou buscar os meus direitos, porque eu preciso. E todos nós caímos nesse engodo de ter que lutar pelos nossos direitos, pelas coisas, e conquistar e trabalhar, quando a Bíblia diz assim, a bênção do Senhor não traz desgosto. Amém? E sabe o que acontece? Por que essa correria, amém, é tão exaustivo isso? Porque vocês só não pedem. É isso que Deus está falando. Porque todo esse negócio de trabalho, acorda cedo e rala, e faz e acontece, e briga, se estressa, se incomoda, e estuda 15 mil coisas, e faz e acontece, porque vocês só não pedem. Essa é a simplicidade do Evangelho. Porque vocês não pedem, dobram os joelhos e pedem. O homem que governou, amém? O homem que governou o Egito foi um menino de 17 anos, amém? Que era querido, humilde, ganhou uma capa colorida, amém, de presente. E foi o suficiente para, amém? Ganhou uma capa, amém? Deus escolhe as coisas humildes do mundo, amém? E deu uma capa de presente. O que você acha? Você acha, amém? Deus olhou para José e deu uma capa especial para ele. Amém? Deus está observando as coisas, está vendo o coração. Dá uma capa que gerou ciúme e inveja de todo mundo. Por quê? Porque é um princípio, uma mensagem que Deus fala desde o início. Eu também quero, por que eu não ganho? Eu não mereço, desde Caim e Abel. Amém? Que tudo que nós temos é bênção, é dádiva, é favor, é graça de Deus. E nós estamos sempre olhando para essa, eu trabalhei, amém. Se você olha aquela história, aquela parábola de Jesus, da pessoa que trabalhou 9 horas, 8 horas, 7 horas, 5 horas, 3 horas, e aqui trabalhou uma, e Jesus diz assim, dá de presente para todo mundo. E dá um tilt na nossa cabeça, porque eu ralo, eu trabalho, eu mereço mais. E Deus diz assim, não é por merecimento, é a minha graça, aprende, sempre vai ser isso, desde o início e fim. Amém. Por que José ganhou a capa e não eu? Deus quis assim, amém. E se você entender a graça de Deus e não ficar bravo, também tem muita coisa para você. Amém, pede. Amém, ele foi parar no palácio. Favor, 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 graça. Amém, rei. Amém, quem é que reinou? Bem, você não pode achar que um jovenzinho de 17 anos tem capacidade para governar uma nação daquele tamanho. Amém? O que ele fez? Ele não foi na faculdade, foi para a prisão, meu irmão. Amém? O que ele aprendeu? Pensa bem, o que ele aprendeu de 17 anos até 30 e poucos anos, 13 anos, ele governa as nações sabiamente e ele antecipou uma crise de 7 anos, faz um celeiro, guarda tudo. O que ele fez? Amém? Ele não foi na faculdade, ele não fez nada, ele simplesmente, Deus era com ele. Deus era com ele. Meu irmão, Deus seja contigo, amém? Deus seja conosco, que o Senhor seja contigo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Meu irmão, essa é a coisa mais preciosa. Nós podemos sentar numa manhã, amém? Onde as pessoas estão dizendo, tu vai na igreja, e aqui nesse lugar, você pode experimentar o amor de Deus e dizer assim, que Deus seja contigo, você sai daqui, amém, com algo, amém, que muda a história da tua vida. Que se você cuidar e proteger, amém, não tem preço, não tem nenhum lugar lá fora, amém. Prefiro estar um dia na casa de Deus, amém, eu prefiro estar um dia nesse lugar onde o meu coração está alinhado com Deus e Deus diz assim, meu filho, pede o que tu quer. Amém, Deus, na verdade eu gostaria muito que isso acontecesse, mas não tem problema. Alguma coisa a mais? Não tem problema. Aí eu vou colocar um pouquinho mais aí para ti. Eu falei, sério, Deus? Muito obrigado, valeu. Eu falei, não, valeu. É isso que Deus é. Deus é bom. Ele é um bom pai.
Amém? Qual é o problema disso? Quem disse que ele não é e que ele não pode fazer? É porque alguém em algum momento vai chegar para você assim, mas não é bem assim, você tem que fazer assim, assim, assim. E Deus vai dizer, quem disse? Amém? 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 É vergonhoso para os maiores líderes mundiais que estudaram e se prepararam para governar, um jovenzinho de 17 anos que senta no trono, amém, e antecipa a maior crise e faz algo tremendo. Amém. Da onde ele tirou? Do céu. Amém. Aí você chama 3 jovenzinhos que são servos, que foram, amém, deportados, conquistados, para servir, eunucos, servir na corte da Babilônia, o maior governo, o maior reino da história. Arrogantes, sábios, inteligentes ao todo. Amém. Quem é que resolve os problemas? O rapazinho que dobra o joelho. Quem é que resolve os problemas da casa de vocês? Quem dobra os joelhos resolve os problemas. Amém. Nós não estamos dobrando nossos joelhos. Deus, tem um problema sério nessa situação, não tem problema. Amém. Anda comigo, anda na minha presença e eu vou revelar os meus segredos. Amém. Se nós apreciarmos mais a Deus e buscarmos a Deus em primeiro lugar, ele vai dizer assim, não, faz assim. Assim, Deus, eu não sabia que tu estava aqui, era assim que fazia. É simples. Não, estava aí o tempo todo. Porque Deus oculta do soberbo, mas Ele entrega para o pequenininho, o humilde, que diz que tem uma simplicidade, diz assim, Deus, tu podia me dar uma mão aqui, Deus? E Deus olha o coração e diz assim, claro, meu filho, faz assim. Deus, olha só o que... Senhor, será esse tempo que restaurares o reino a Israel? Enfim. Vocês têm que mais ficar interessados com a promessa do Pai. Assim, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Está falando do Pai de novo. Mas espera em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai, o presente do Pai. Sabe o que é o presente do Pai? É o Espírito que Ele vai botar dentro do coração de vocês, que vocês vão poder acessar o Pai de novo e clamar, Abba, Pai. Isso é o que vocês precisam. Vocês precisam conhecer o Pai de vocês e poder orar a Ele em nome de Jesus. Vocês não têm pedido nada até agora, mas eu vou subir ao céu, eu abri um caminho, o Espírito vai descer, a promessa do Pai, que se eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, eu sou filho e eu posso clamar, Pai, eu posso acessar o coração de Deus pelo Espírito, por causa da obra de Jesus. Agora vocês têm um conjuntinho que vocês não precisam saber tempos ou épocas, vocês precisam ter acesso ao Pai e saber que o Pai se agradou de vocês e dá o reino dele para vocês. Amém. Amém. Que bênção. E aí Jesus, depois, em João 20, quando ele está indo embora, ele diz assim, eu subo para o Pai, meu Pai, e vosso Pai. Amém, que benção ele dizer, amém, nós temos um Pai no céu. E aí, meu irmão, para a gente ir chegando no nosso ponto, esse é o meu texto oficial hoje, Mateus 18, ok? E aí nós vamos ir encerrando. Mateus 18. O filho pródigo, ele saiu de casa e dizia, me dá o que é meu por direito, meus direitos, porque eu vou viver sozinho. E ele não entende, amém. Assim, quem precisa de direito? Nós temos um Pai, amém, que você, qualquer coisa que precisar, vai a Deus. Por que você briga com os outros? E por que nesse mundo a gente quer ser maior? Porque o maior ganha mais e tem influência e pode. Amém. Para que brigar? Jesus diz, para que brigar? No reino é quem serve é o maior. Amém. Vai a Deus. E aí ele diz assim, Mateus 18, 1, naquela hora aproximaram-se Jesus, os discípulos, se perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? A minha pergunta, ela é recorrente, quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior? Amém. Eu sou melhor que tu, amém. Eu mereço mais, graças a Deus que eu não sou que nem os outros, amém.
Nós estamos buscando isso. Quando é que a nossa nação vai ganhar? Porque nós somos... Amém, todo mundo pisa em nossa nação. Quando tu vai vir restaurar o reino? E aí Jesus, será agora que Jesus vem? Daí Jesus diz assim, vamos fazer Jesus o rei agora, coroar Jesus. E aí Jesus sempre de mansinho. Ele escapava, eles viam que eles queriam estabelecer esse governo terreno, amém, usar as coisas do céu e estabelecer esse governo, que é o religioso faz. O religioso pega o seu domínio e pede que Deus tenha assim, amém, dê a bênção sobre ele. E aí, amém. É sério isso, meu irmão. Nós queremos prosperar, nós precisamos crescer, nós queremos mandar para poder ter as coisas, para poder fazer, conquistar e ter, e ser melhor, e poder, amém. Existe essa briga no mundo, porque nós somos, amém, uma classe desprezada, nós somos isso, nós precisamos revirar isso aqui, porque agora os partidos vão mudar, porque Deus abençoe, né? E só, amém, e Deus diz assim, pessoal, isso é como o mundo opera. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, eu vou abençoar vocês. Vocês têm um Pai no céu. Pede para Ele, Pai nosso que está no céu. Amém? Nós queremos uma salvação política, econômica, religiosa e... Amém? E quando Deus diz assim, o caminho da vitória nessa terra é o caminho de um coração rendido e humilde. Esse é o caminho da vitória. E Ele diz assim, e Jesus chamou uma criança, daí Ele pega uma criança e diz, lembra, olha o contraste, quem é o maior? Jesus responde chamando assim, pega uma criança que está ali perto, chama ele, põe no colo, colocou no meio deles, amém. Que bênção, amém. Chama uma criança. Você acredita ainda em Papai Noel? Você acredita em Deus? Você é uma criança. Pega nossos filhos, 3 anos de idade, que só ouviram, nunca foram para a escola ainda, só ouviram historinha de Deus, da Bíblia, de Jonas. Pai, tem que ver o que eu aprendi. Amém. Um grande peixe pegou o Jonas. Amém. E depois ele vomitou e fez... E assim, aí ele foi lá e pregou e todo mundo se converteu. Eu falei, é isso que Deus quer que nossos filhos aprendam. Ele não quer que você fique esperto e comece a ficar sarcástico e algo. Não, é que Deus não é bem assim. Ele não quer isso. Deus quer simples fé. E é isso que Deus quer. Treina os teus filhos a crerem em Deus. Não, amém. O mais importante que eu quero é que meus filhos tenham um diploma. Não. O mais importante que eu quero é que meus filhos tenham fé de uma criança. Amém. É isso que você quer, com fé. Blá! Amém. Aí ele tem 3 anos e meio, no outro dia ele está na igreja, está na igreja, treinando, porque ele não vai ouvir ali fora isso aí. Põe ele na creche e você vê o que ele vai ouvir. Põe na creche e vê o que ele vai ouvir. É uma bênção ter alguém que prega o evangelho. Põe na creche e você vai ver o que vai acontecer. Ela vai começar com 3 anos de idade, botar um salto alto, botar lipstick, né? E as unhas, e vai agir como as... Ai, que querido, olha só, que lindo, que lindo. Não, Deus tem a misericórdia de nós, amém. Nossos filhos tinham que andar que nem a Maria, amém. Você, o que tu é? Eu estou, amém, o anjo apareceu para mim. O que aconteceu? Não, ele disse que não tinha marido. Amém? Mas ele disse que cresceu. E eu falei assim, Deus, olha o que Deus faz. E ele disse assim, não existe nada impossível. Quando Deus fala, Deus faz. Então, o que a gente precisa fazer? O que eu aprendi? A professora me disse, você acredita no que Deus diz. Quando Deus falar, Ele vai fazer. Disse, amém. E aí você vai forjando a criança nos caminhos de Deus. O que nós estamos fazendo hoje? É importante para a gente ser bem-sucedido, a gente se especializar nas coisas desse mundo. Nós estamos vendo o que está acontecendo. As pessoas perderam o amor por Deus, elas não acreditam mais. Elas são muito sensatas, muito lógicas, elas são pessoas extremamente inteligentes e que você não acredita que Deus pode te sustentar e Deus vai curar alguém.
Eu acredito mesmo. Amém. Eu confesso, Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador, Ele veio para me salvar e para me dar uma vida, amém, diferente desse mundo. Não tenta enquadrar o Evangelho numa instituição humana. Amém. Não cabe. E aí ele diz assim: em verdade vos digo que se não vos converterdes. E aí Jesus está dizendo, é verdade, eu estou dizendo, afirmando, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Meu irmão, é uma palavra séria, forte. Se você não aprender a ter um coração singelo, simples, ingênuo e puro, de total fé em Deus, você não vai conseguir acessar o que o reino de Deus tem a oferecer. E aí ele diz assim, portanto, aquele que se humilhar como essa criança. Então, o conceito de se humilhar, ele é diferente do que nós temos. O que é o conceito de se humilhar? O conceito de se humilhar é o seguinte, Deus. Se Deus diz, amém, não vou ser eu que vou ser contra Deus. Amém? Deus disse. Portanto, aquele que se humilhar, esse é o maior no reino dos céus. Então, a porta de entrada está inversa. Então, para nós irmos concluindo, quem é que disse que Deus não faz mais isso? Quem disse? É tremendo. O início dos problemas da humanidade foi que o homem ouviu a Satanás e o sistema e disse... E Deus, a pergunta inicial diz, quem te fez saber? Meu irmão, quem tem o teu ouvido? Você ouve a quem? Quem você ouve? Quando Deus fala, Ele gera fé e Ele vai dizer, tudo é possível. No meu mundo, tudo é possível. Olha para a criação, tudo é possível. Então, quem te fez saber? Uma criança é uma pessoa inocente, humilde, amém, rendida. Sabe o que a criança faz? Ela acredita em tudo que lhe dizem. E é exatamente nesse texto que Jesus, cuidado com aquelas pessoas que estão trazendo escândalo para as crianças. O texto seguinte, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, são pessoas que estão ensinando outra coisa que não fé em Deus. Cuidado, você está criando escândalo para as crianças. Então, cuidado das crianças. Treina a criança, cuida das crianças. E no final do versículo 9 diz, no versículo 10, não desprezeis qualquer desses pequeninos. Versículo 14, assim, pois não é da vontade de Deus que pereça nenhum só desses pequeninos. E aí você vai. Esse é o coração de Deus. A simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nós perdemos, nós crescemos, amadurecemos ao ponto de não acreditarmos mais. É isso. Alguma coisa nós estamos ouvindo errado. Nós estamos prestando atenção errado. É claro que Deus existe, pastor. A gente tem que trabalhar pesado, né, pastor? Deus ajuda quem cedo madruga. Aí nós começamos a dizer coisas, falar coisas que nós ouvimos, que não tem base nenhuma. E Deus, da onde? Inútil será acordar. Amém, quem cedo madruga. Foi o que... Inútil vos será acordar cedo e comer o pão que penosamente granjeasse. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aí você diz, você tem que escolher. E essa é o processo de conversão e virar criança de novo. Deus, eu vou me converter e vou aceitar a tua palavra. Amém. E você vai se convertendo, e se convertendo, e se convertendo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quem disse que não pode ser feito isso? Quem disse? Quem disse que amanhã Deus não pode resolver o teu problema? Quem disse? Não, é que Deus tem o tempo dele. Amém. Amém. Nós somos cheios de teoria. Amém.
Nós somos cheios de arrogância diante de Deus. Ele diz, se Deus quiser fazer amanhã, Ele faz. Amém? Amém? É tremendo quando Jó se rendeu e virou uma criança. A sensação que dá é que Deus trouxe Jó para o jardim de infância de novo. Nós vamos visitar o zoológico. E aí ele falou assim, tá, já entendi, Deus. Aí eu falei assim, aí ele dizia assim, agora ora então. Olha só, amém, nós estamos indo para a casa de oração, agora ora, pede. Amém. Eu falei assim, ele trouxe redenção para os amigos dele e Deus, enquanto ele orava, restaurou o dobro de tudo quando ele tinha. Amém, o dobro, quem faz isso? Diz que as filhas que ele ganhou eram as meninas mais bonitas da terra, amém? Eu falei, eu não só vou te dar, vou dar as mais bonitas, né? Amém, vai ser as mais bonitas. O que Deus é capaz de fazer com um coração rendido, que crê, que ama, que crê. E, meu irmão, nós precisamos manter a nossa fé, o nosso coração humilde, crendo sempre. A alegria, amém. Por isso que o anjo, alegria, amém. O anjo apareceu. Alegra-te, muito favorecida, Deus é contigo. Jesus veio para salvar a humanidade e trazer você de volta para a família. Vocês têm um pai, não esqueçam. Vocês podem acessar o pai agora e pedir. Deus não deu mais o espírito de escravidão para vocês andarem atemorizados sempre por aí. Amém. Mas Ele deu o espírito dele, o Espírito Santo para clamar Pai. Ou seja, você não precisa mais ter medo, você tem o Espírito de Deus. Amém. Se você precisar de alguma coisa, vai a Deus. Nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, nós somos também herdeiros, co-herdeiros, juntamente com Cristo. E aí você vê a história de Natal em Gálatas 4. Amém. Essa história está em todos os lugares. Gálatas 4, para a gente ir terminando. Toda essa correria, esse pula para cá e vai para lá e faz isso aqui e agita da lá, é exausto. Amém. Todos estão cansados e sobrecarregados. O caminho é o caminho que leva ao Pai. Amém. Gálatas 4. Estou em Efésios. Gálatas 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai, que é a nossa história. Amém. Nós estamos entrando no reino, nós somos crianças, amém. Nós temos instruções. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ao rudimento do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Amém. Filho. Amém. Jesus é o Filho de Deus. Deus amou de tal maneira, mandou seu Filho. O Pai amou de tal maneira o mundo, mandou seu Filho. Nascido de mulher, nascido sobre a lei para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, estou indo para o céu. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém. E existe abundância na casa do meu Pai. E vocês transformaram a casa do meu Pai num covil de salteadores. Vamos fazer uma faxina, porque as nações todas vão vir para essa casa e adorar a Deus e pedir a Deus, porque Deus é um lugar de oração e de comunhão, onde nós vamos sentar de novo aos pés do nosso Mestre, amém, experimentar do amor de Deus, ouvir o amor dele e dizer, amém, pede. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Esse é o Espírito que bate em nosso coração, que nós clamamos, Abba, Pai. Amém? Eu tenho um Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. E se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste
Então, nessa manhã, ouve o convite. Amém. E o desafio. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e nos convertermos de novo, a voltarmos a ser aquelas pessoas da escola dominical. Amém. Que chegavam em casa e contavam do que Deus era capaz e você não tem dúvida. Ah, mas Deus falou, amém, o peixe é verdade. A tia colocou no flanelógrafo, amém, o peixe, era um grande o peixe, cabia uma pessoa dentro. Amém. Ah, pastor, isso me ofende a minha inteligência com essa estupidez, peixe. Ah, ok, amém. E aí Deus diz assim, e ninguém nessa terra que crê em mim e tomar decisões por amor de mim e do Evangelho, não receba já no presente. O nosso Pai vai ter certeza que vai compensar os seus filhos nessa terra. Amém? E nessa semana eu estava olhando assim, amém? Quando você decide servir a Deus e buscar a Deus, a Bíblia fala isso. Os discípulos disseram, nós deixamos tudo, nós deixamos casa, pai, carro. Eles falaram assim, não tem problema, vocês vão receber. Muitas vezes mais. Né? Lembra, os discípulos disseram, nós deixamos tudo por amor de ti, do Evangelho. É como se Deus nos lembrasse, eu queria que você fechasse teu ano, ele dissesse, eu não sei o que você fez, amém, que tipo de perda você teve, amém, o que você pegou por amor dele. Deus olha lá do céu, amém, Deus olha lá do céu como um bom pai que ele é, ele olha, ele diz assim, está vendo aquela menina lá, a maneira como foi tratada na sua vida, que as pessoas falam dessa. Ele fala para o anjo assim, ó, vamos dar um jeito de compensar ela nesse final de ano. Amém? Nós vamos amém. Deus faz isso, meus irmãos. Aí fala assim, nós vamos dar um jeito de compensar. Ela não tem sido muito bem tratada. Tem aguentado firme, perseverado, por amor de mim, do Evangelho. E ela continua tendo um bom coração. Amém? Continua amando, continua perdoando, continua servindo. Aí Deus olha do céu, assim, um bom pai. É isso que Deus é. Se vocês sabem dar boas dádivas para os filhos de vocês, vocês não fazem ideia do que Deus é capaz de fazer. Deus olha do céu e diz assim, vamos compensar esse fulano de tal, essa moça. Mas estilo Deus, assim, segundo as suas riquezas em glória, né? Não, amém. Presente estilo de Deus. E além disso, coloca mais isso aqui ainda, mais isso. E lembra mais isso, põe isso no topo ainda. Amém. Segundo a grandeza de Deus e a sua generosidade. Quando você se aproxima de Deus, na simplicidade da tua fé, as possibilidades aumentam grandemente na tua vida. Está na hora, meu irmão, dos filhos de Deus, das crianças, se tornar de novo alegres e felizes, animados com a sua salvação e com as possibilidades que tem do Deus que serve. Amém? Deus precisa, e Deus está restaurando com seu amor e sua bondade a alegria da salvação. Amém? E que nós possamos terminar na nossa vida, fortes na nossa jornada e guardar a fé. E meu irmão, nós vamos ficando crianças na fé, nós amadurecemos na fé, é o objetivo de Deus. Você é maduro na simplicidade do Evangelho. O que Deus vai fazer na nossa vida é trabalhar no teu coração para você crescer na fé, você crer mais em Deus. Você mais crê em Deus, você fica mais estranho para esse mundo. Você começa a crer em outras coisas. Amém? Você crê em Deus. Deus, no seu amor, está nos trazendo para esse lugar de arrependimento. Ele diz, pessoal, o amor dele nos leva a esse lugar de arrependimento, porque ele quer abrir o nosso coração e ele tem muito a fazer. Nós fomos inundados com mentiras, coisas sem sentido, com o lixo desse mundo, com informação, com teoria. Meus irmãos, as pessoas mudam o currículo das escolas para atender os interesses da sociedade e do governo que está ali. E nós estamos ali, amém, fazendo 500 coisas. E quando Deus no céu, amém, Ele diz assim, Ele quer
nos desarraigar e limpar o nosso coração. Nós precisamos pensar de novo. Amém? Ter a mente de Cristo. Ou seja, qualquer assunto que você for a Deus, não existe impossível para Deus. Você tem que lidar com essa possibilidade. Deus pode fazer qualquer coisa. Isso se chama fé. Isso que Deus veio restaurar. Isso que Jesus veio fazer na cruz, nos salvar e nos libertar de nós mesmos, da nossa mente, da nossa arrogância e da nossa inteligência, que usa dizer para Deus que Deus não pode fazer uma coisa, que Deus não deve fazer uma coisa, que Deus não vai fazer uma coisa porque não faz sentido e lógico para mim. E Deus diz assim, amém. E Deus vai dizer assim, o seu amor, ele diz assim, não, meu filho, vamos indo, tu vai entender. E aí você vai chegando perto de Deus e Deus, eu estava falando que eu não sabia. Deus, tu está aqui, eu não sabia. Deus, eu falei de uma coisa que eu não entendia. Deus, e você vai se humilhando e se tornando como uma criança, entrar no reino de Deus e dizer assim, Deus, amém, eu não sabia que tinha tudo isso disponível. Sim. Graças a Deus, amém, por tão grande salvação. Que Deus restaure a alegria de viver de novo, meu irmão. Amém. As pessoas, infelizmente, as pessoas vão andando nesse mundo, vão ficando mais sarcásticas, mas não é bem assim, e vão ficando rabugentas, chatas. Não, eu já criei assim quando eu era criança, mas eu aprendi que não é bem assim. Amém, você vai aprender que depois que, amém, Deus não cura todo mundo, Deus não faz isso, amém. Eu já fiz tanta coisa, já clamei a Deus, Ele nunca respondeu, amém. E nós vamos enchendo o nosso coração de lixo. Ou seja, nós vamos ficando cada vez mais arrogantes e mais incrédulos. Mas, quando a gente ouve a história do Natal de novo, parece que, o Espírito de Deus vem ao nosso coração. Diz Deus, uma menina deu à luz a um filho sem marido. Esse é o início, esse é o primeiro milagre da nossa fé, se pensar bem. Ou seja, e veio junto com um cartão. Amém. Lembra? Na maternidade da Maria, lá veio um cartão, presente do Pai Celestial. Não haverá impossíveis em todas as minhas promessas, só para lembrar os irmãos aí na terra. Amém. Só uma dica para vocês. É isso que Deus fez. Ele entrou no mundo, amou de tal maneira, entregou seu próprio filho, veio nos visitar, Deus conosco, nasceu num milagre sobrenatural e ainda avisou, pessoal, essa é a nova vida que eu venho trazer. Não haverá impossíveis. Quando eu falo, tudo é possível. Tudo é possível. Amém. E uma das características das crianças, sabe o que é? Elas não guardam rancor, elas seguem. Elas seguem vivendo, elas têm facilidade de perdoar, elas não ficam guardando coisa. É impressionante. Elas brigam na escola, um xinga o outro, dorme no outro dia, já são amigos de novo. Não, porque nós vamos para a escola, porque nós vamos jogar bola, que nós vamos... Amém. Isso é uma das características das crianças. Perdoa. Ela não vive em função do ruim, ela vive em função do bom. Amém. Ela está sempre olhando. Ela está vendo, ela tem um ânimo na sua vida. Glória a Deus. Então, meu irmão, Feliz Natal. Para sempre, eu vou ser grato por Deus, que nos libertou e nos livrou de tudo isso. Em nome de Jesus. Toda a boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. E que Deus, amém, olhe para você nesse final de ano. E te dê um empurrãozinho, e te abençoe ricamente. E faça resplandecer o seu rosto sobre tua vida. E te dê um final de ano. Coroe o seu ano com a sua bondade. Em nome de Jesus.